Alegria, alegria! Olha eu aí de volta! Vocês achando que iam se livrar de mim? Estou eu aqui de volta, insistente. Estou aqui te enchendo seu saco com responsabilidade civil. Pelo menos agradeça a Deus, reze todo dia, porque isso não é penal, é responsabilidade civil. Aqui é civil na veia, meu caro! E vamos que vamos! Como que vai funcionar a nossa aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre... Nós vamos aprofundar sobre probabilidade, vou explicar já quais são os tópicos que nós vamos avançar. E eu quero falar no final do vídeo sobre a live. Mas vamos aí, direto para a sua tela. Espero que esteja tudo bem na sua casa. Espero que esteja tudo bem com a sua família. Vamos aí continuar nossos estudos, porque a vida não pode parar. Apesar dessa confusão toda, nós temos que manter forte no ritmo de estudo. Estamos no final do curso, não podemos perder o ano e temos, se Deus quiser, chegar no final do ano todos vocês formados e muito bem formados. Qual que é a proposta nossa hoje aí? Como você está vendo aí na tela, esse slide vai estar disponível. Deixa eu falar duas coisinhas antes. O slide da aula de hoje já está disponível para você e tem algumas anotações que eu vou fazer no decorrer da aula, como se fosse um quadro branco, você vai ver aí. E essas anotações que eu vou fazer, esse quadro branco vai ficar disponível para você também, tá certo? Vamos lá. Então, o que é nexo causal é a nossa proposta. Nós vamos fazer então uma rápida revisão, com um tempinho afastado, sobre os principais elementos da responsabilidade civil. Então, vamos aí rever rapidamente. Depois a gente avança para realmente o que é nexo causal. Depois, no próximo ponto aí que está aqui embaixo, seria a teoria do nexo causal, as três teorias do nexo causal. E por fim, eu vou falar sobre a live, como vai funcionar essa live. Então vamos lá, começar nossas atividades de hoje. Vamos seguir aqui. Vamos começar com a pequena revisão. E a nossa revisão vai ser os elementos, os principais elementos da responsabilidade civil. Você lembra dos 4 elementos da responsabilidade civil, meu caro aluno? Se não lembra, nós vamos relembrá-los agora. Lembra? Temos 4 elementos. Vamos a eles no seu quadro branco. Olha aí, acompanha comigo. Então são 4 elementos. Então nós temos o primeiro elemento, que é a conduta. O segundo elemento, que é o dano. O terceiro elemento, que é o nexo causal, que é o tema da nossa aula de hoje. E o quarto elemento, que sempre vai estar presente, com a exceção lá do abuso de direito, que a gente viu, que é a culpa. Vamos mudar a cor aqui para nós brincarmos um pouquinho. Vamos lá. A conduta. A conduta, a gente aplica, na verdade, a lei de ação e reação. A conduta pode ser por ação, a conduta pode ser por omissão e pode ser por abuso de direito. Então, a conduta pode ser por ato ilícito. E aí nós temos ação, que são os atos comissivos, ou omissão. Ou pode ainda ser por ato lícito, que é que nós vimos o abuso de direito. Deixa eu chegar para cá, para caber. Que é o abuso de direito. O dano, se você se lembrar, o dano tem que ser efetivo. Ou seja, o dano não pode ser uma ameaça ou uma suposta probabilidade. Tipo, não pegou, ele me deu um soco, mas se pegasse, imagina o prejuízo que ia ser causado. Isso não é passível de indenização. O dano, como nós vimos, tem que ser realmente efetivo. E aí se divide os danos em danos emergentes e os danos que vão ser os danos morais. Além disso, nós temos várias teorias novas de danos, que eu não vou escrever todas elas aqui, mas temos lucro cessante, que está dentro de danos emergentes, mas temos dano estético e temos uma teoria separada, que se você tiver dúvida, escreve aqui embaixo, não no YouTube. Aqui no YouTube eu só quero o seu retorno, quero que você dizer se você gostou, se você não gostou, mas eu quero que você escreva no Classroom as suas dúvidas
Depois eu vou explicar por quê, porque na live eu vou tirar as dúvidas. Mas pode ser também uma situação em que o dano efetivamente não aconteceu. Mas existia uma grande probabilidade de você ganhar alguma coisa. E como você perdeu a chance de ganhar essa coisa, o dano quase que praticamente se torna concreto. É a teoria da perda de uma chance que nós vimos nas últimas aulas. Tá certo? Então o dano tem que ser efetivo. Vamos voltar para o quadro aí que eu vou escrever essa palavra que é a mais importante para nós. Então o dano tem que ser efetivo. Efetivo. Tem que ser real e efetivo. Com relação à nexo-causalidade, nós não vamos falar agora porque é o tema da nossa aula de hoje. A culpa, depois nós vamos ainda dizer mais algumas coisas sobre a culpa. A culpa sempre vai estar presente. Presta atenção. Como eu venho dizendo desde o começo do curso, a culpa sempre está presente. Somente no abuso de direito, que é uma exceção da exceção da exceção, né? Ou seja, quando eu cometo uma responsabilidade civil por licitude, que seria um caso, uma exceção em que a culpa não é necessária, porque a lei presume a culpa nesse caso. Ou melhor, nem presume. A lei fala que independe de culpa nesse caso. Os outros casos, mesmo na responsabilidade civil objetiva, existe culpa. A diferença é que na responsabilidade civil subjetiva, a culpa deve ser provada pelo autor da ação. Na responsabilidade civil objetiva, a culpa não precisa ser provada, ela existe, ela é presumida pela lei, ela existe, mas ela não precisa ser provada pelo autor da ação. E aí, na verdade, o que vai acontecer é uma inversão do ônus probatório. Por quê? Porque aquele que está sofrendo a ação, o réu, pode, neste caso, se defender daquela situação provando a inexistência de culpa, o que demonstra que a culpa está presente. Ela só é presumida. Vamos então voltar para o quadro aí. Culpa. Então nós temos subjetiva, que é até a regra geral, subjetiva. Se não falar nada, é sempre culpa subjetiva, que depende de prova da culpa. E a objetiva, que nós temos que tomar cuidado, porque muita gente fala que na responsabilidade civil objetiva não existe culpa. Mentira, existe culpa sim, só que essa culpa nesse caso ela é, vou até apagar aqui para a gente dividir em dois aqui, ó. Ela é presumida pela lei. Nós vimos as teorias que se aplica à responsabilidade civil presumida, né? E além de ser a prova, na verdade, o que tem a prova da culpa, existe uma inversão do ônus probatório. Vamos chegar para cá para caber. Probatório. Então tá aí o resumo com os 4 elementos da responsabilidade civil, sendo que hoje nós vamos focar no elemento de nexo de causalidade. Certo? Vamos a ele então, aí na sua tela, o slide, para que nós avançamos com a matéria. O que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade é muito simples. Por quê? Toda situação, na verdade, de dano aconteceu por algum motivo. Então nós temos uma conduta e essa conduta acabou gerando dano para alguém. Mas para eu responsabilizar alguém civilmente, tem que haver um nexo. Tem que haver uma ligação, uma conexão entre a conduta, a ação ou omissão de alguém, né? Ou pelo menos o dever de responsabilidade de alguém por omissão, e o dano. Essa ligação que nós temos entre o agente causador e a vítima que sofreu o dano, essa ligação que nós temos entre uma coisa e outra, a gente chama de nexo de causalidade. Então, o liame é a ligação que nós temos que fazer de causa e efeito. A causa da ação deste agente específico gerou o dano correspondente. Porque senão eu não posso responsabilizar civilmente essa pessoa, já que ele não foi o causador do dano. Às vezes ele pode ter cometido um ato ilícito, mas não foi o gerador do dano. Ou, às vezes, eu tenho dano,
mas aquilo foi causado de forma fortuita e o agente que está sendo responsabilizado não tinha como ter qualquer responsabilidade, qualquer ação ou qualquer omissão que a lei exigia dele para que ele pudesse agir sobre a situação e evitar aquela situação. Então, nesta causalidade, é a ligação entre a conduta e o dano. E aí, nós temos 3 teorias que explicam isso melhor pra gente, porque às vezes é fácil. Às vezes é fácil. Eu te dou um soco na cara, você fica com o olho roxo, e aí é fácil, né? Ou seja, o meu ato de dar o soco na sua cara te deixou com dano no olho roxo. Mas nem sempre é tão simples assim. Existem várias situações que complicam mais a nossa vida. E por isso nós temos 3 teorias. As teorias da causalidade, ou as teorias do nexo causal, são divididas em 3. Então nós temos a teoria da equivalência das condições, que é a primeira que a gente vai ver, que não é aplicada no Brasil. A teoria da causalidade adequada, que alguns doutrinadores do Brasil defendem, que está presente na nossa legislação, pelo 433. E a causalidade direta e imediata, que é, na verdade, a teoria que eu me filio e que a maioria dos doutrinadores se filiam, porque ela me parece a mais bem embasada juridicamente e a mais racional de todas. Então vamos lá, primeiro falar a teoria da equivalência, que é a teoria que eu chamo de teoria de maluco. Por que é teoria de maluco? Olha só o que eu notei aí. Tudo aquilo que concorre para o resultado é considerado causa. Olha que loucura. Eu tenho que analisar todos os efeitos para a causa. Então, por exemplo, eu te dei um soco, mas eu te dei um soco porque o João me falou que você me xingou. Então, teria que ser responsabilizado eu, que te dei o soco, e o João, porque ele concorreu também com aquele resultado. Ao falar aquela mentira para mim, ele concorreu com o resultado. É teoria de maluco, né? Mas é uma das primeiras teorias que surgiram sobre responsabilidade civil na Alemanha e foi uma teoria que se viu por muito tempo, que falava o seguinte: todo aquilo que concorreu, porque é uma questão de lógica, causa e efeito, todo aquilo que foi causa para gerar o efeito dano, deverá responsabilizar. Mas é uma teoria de maluco, por quê? Porque virou uma espiral infinita. Eu tenho que ficar causando, aí por que o João me falou então que me contou aquela mentira? Ah, porque a Maria contou mentira para ele, então eu tenho que colocar a Maria também no polo passivo. Olha que loucura. Essa teoria da equivalência, então, não é muito aplicada hoje, na verdade não é aplicada, no Brasil com certeza não, porque é uma teoria que gira uma espiral infinita em que complica a responsabilização civil. Eu tento ir para o limite da verdade. Qual que é esse limite da verdade? Tenta buscar todas as pessoas, todos os efeitos que causaram aquele dano, o que torna impossível, ou pelo menos de difícil prática, impraticável. O que as próximas teorias vão fazer é que alguém poderia ter rompido esse desdobramento, esse efeito luminó. Por exemplo, eu que dei o soco, podia não ter dado o soco e não acreditado no Joãozinho. Ou mesmo acreditando no Joãozinho, eu podia tomar outra atitude. Alguém poderia romper essa cadeia de irresponsabilidade. Então, o que vai acontecer é que nós vamos analisar as outras teorias, quem que tomou a causa adequada e final para aquele efeito dominó acontecer. Destaco aqui um porém. Destaco aqui um porém, que é do Código de Defesa do Consumidor. Que o Código de Defesa do Consumidor, alguns doutrinadores, acreditam que aplica essa teoria da equivalência de condições. Por quê? Porque todos envolvidos na cadeia de produção, você está estudando o CDC agora, com o Luiz Antônio, mas todos aqueles envolvidos na cadeia de produção, o Código de Defesa do Consumidor responsabiliza todos. E por isso, alguns doutrinadores chamam isso que isso seria teoria da equivalência, porque todos respondem, ainda que solidariamente, porque aqui na teoria da equivalência, teoricamente, eu teria que ver a responsabilidade de cada um, mas ainda que uma responsabilidade solidária, todos respondem pelo erro de todos, e seria uma aplicação da teoria da equivalência. Eu não concordo muito com isso, mas está aí a ideia de que alguns doutrinadores trazem sobre esse ponto. A próxima teoria, que me parece mais lógica, é a teoria, mas ainda assim, eu acho com algumas falhas, é a teoria da causalidade adequada. Alguns doutrinadores no Brasil aplicam essa teoria e diz o seguinte, essa teoria: olha, nem todos os antecedentes, então eu quebro com a anterior, que falava que todos os antecedentes
poderiam ser causa da responsabilidade civil, poderiam ser causa do dano. Nem todos os antecedentes são causas para essa teoria. Somente os antecedentes necessários e adequados. Mas o problema dessa teoria é que ela se agarra, quando ela fala em necessário e adequado, numa subjetividade do agente. Como assim na subjetividade do agente? Existe um exemplo que eu acho meio escroto, meio sem noção, mas que ajuda a gente a raciocinar aqui. Imagine que você tem uma pessoa que tem um problema de crânio, que o crânio dela tem ossos fracos no crânio. Você não sabe dessa situação e vai lá e dá um tapa na cabeça da pessoa brincando. Quando você dá um tapa, aquilo causa uma lesão na pessoa, porque ela tem um osso fraco. E aí a teoria fala o seguinte, olha, o que foi que causou aquela situação de lesão? Foi o tapa? Não. Numa condição normal das pessoas, o tapa não causa lesão. Então a situação, a causalidade necessária e adequada é a situação da saúde da pessoa. É o crânio fragilizado que é a situação necessária e adequada. E por isso não vai haver responsabilidade civil. Então é uma teoria que ajuda a gente a pensar, apesar de ser meio doida, é um caso, porque a gente vai comparar com o próximo, que vai mudar um pouquinho essa situação. Outro exemplo que os livros trazem muito é a questão do avião. A pessoa fica, por você estar discutindo com alguém, e alguém de sacanagem te prende dentro do banheiro do aeroporto, para você perder o voo. E você perde o voo. E você acaba indo no segundo voo. Esse segundo voo, quando você pega o avião, ele cai e você morre. E aí, a família quer entrar com uma ação de responsabilidade civil contra você, porque você prendeu o cidadão no banheiro. Se ele não tivesse ficado preso no banheiro, ele poderia ter pegado o primeiro voo, que não caiu. O voo que caiu foi o segundo. E aí, a pergunta é a situação de dano do avião ter caído, é a condição adequada e necessária para o avião ter caído? Eu ter preso você no voo? No banheiro? Não. O avião caiu por mal condição do tempo, imperícia do profissional que estava ali, do piloto, por problema mecânico, aconteceu por qualquer outro motivo, menos porque eu te prendi no banheiro. Então, não teria responsabilidade civil. Apesar de eu ter contribuído para a conduta, apesar de alguma forma, ainda que uma parcela mínima e de maneira não subjetiva, não tendo interesse de você morrer, mas sim de você perder o voo, eu ter contribuído para aquela conduta, não existe nexo de causalidade para essa teoria, porque ela não foi a necessária e adequada para o avião cair. Vamos seguir? A última teoria aí é a teoria da causalidade direta e imediata. Primeiro, diferente da teoria anterior, não é um juízo probabilístico ou subjetivo. Ou seja, eu não fico analisando se aquele fato, se a pessoa tinha intenção, sabia ou não sabia que o avião podia cair. Se ele teria que analisar se ele sabia ou não sabia que a pessoa tinha um problema no crânio. Existe uma subjetividade muito grande na teoria anterior. Aqui não faz essa análise. Eu faço só um juízo de necessidade e não de adequação. Porque no anterior eu faço um juízo de adequação. Qual que é o juízo de adequação? Qual que é o fator que leva aquela pessoa a ter aquele dano? É a fragilização da cabeça. É adequado, então, a força do tapa perante aquilo e uma subjetividade, uma análise subjetiva se a pessoa sabia ou não sabia que eu poderia causar aquele dano. Aqui é diferente. Aqui a teoria é muito mais objetiva. Eu faço só um juízo de necessidade. Como assim um juízo de necessidade? Eu vou avaliar aqui, meu aluno, qual foi o fator determinante para causar aquele dano. Qual foi o fator determinante? E aí, voltando na questão do crânio, pode ser que eu acho que o fator determinante foi o tapa mesmo. Ah, mas eu não sabia. Você assumiu o risco de fazer isso. Porque não deveria brincar com as pessoas assim. E aí, quando você faz isso, você assume o risco da pessoa ter um problema. O que nós queremos aqui com essa teoria é ampliar a responsabilidade social das pessoas. As pessoas não se eximirem porque não sabiam. Aqui a responsabilidade, vamos dizer, ela tem caráter objetivo. Enquanto a teoria anterior tem um caráter de responsabilidade subjetiva,
conhecer ou não conhecer, aqui é você ter um grau de proteção, ter um mínimo de responsabilidade. O juiz vai analisar, então, de maneira objetiva, se uma pessoa deveria ou não deveria fazer aquele ato. E se aquele ato foi irresponsável, gerando uma causalidade entre a situação, o fato, a conduta e o dano. Por isso que a teoria aqui tem que ser de maneira direta e imediata. Por quê? A minha ação, de maneira direta e imediata, gerou aquele dano. A pergunta que se faz, então, é: qual foi o fator determinante? Essa que é a pergunta que a gente faz aqui. Qual foi o fator determinante para a pessoa ter a lesão na cabeça? O tato. Então, responde civilmente. No caso do avião, qual foi o fator determinante para o avião cair? Foi a imperícia do piloto. Então, não responde. Porque o fator determinante não foi prender dentro do banheiro. Foi o avião cair por motivos técnicos. Foi outra história. Entendeu a diferença de uma teoria para outra? Elas são muito próximas, mas aqui eu tenho um caráter mais objetivo, com a intenção de trazer uma responsabilidade civil da sociedade, para que toda a sociedade tenha uma responsabilidade objetiva. Enquanto na teoria anterior eu tenho um caráter subjetivo, uma situação de conhecimento. A pessoa conhece ou não conhece, aquela pessoa específica, o agente conhece ou não conhece da situação que gerou aquele dano. A maioria dos doutrinadoras aplica essa última teoria, que é baseada nessa pergunta: qual foi a situação determinante que gerou o dano? Alguns doutrinadores, como o Sérgio Cavalieri, falam que no Brasil se adota a teoria anterior. Mas a maioria, os grandes clássicos, a maioria dos doutrinadores, o Pablo Stolze, o da UFRJ, o Gustavo Tepedino, os grandes civilistas se filiam à situação dessa teoria aí, a qual também me filio também. Você vai ficar à vontade, só não me aplica a primeira, porque a primeira é coisa de doido, mas a primeira e a segunda vai ser o seu norte. Quem faz concurso? E aí? Quem faz concurso segue a maioria da doutrina e a maioria da jurisprudência, que aplica a última teoria. Tá certo? Que é a teoria da causalidade direta e imediata. Vamos para frente. Vimos a teoria das causalidades e agora vamos falar sobre live. Qual que é a minha ideia, aluno? A minha ideia é que nós tenhamos, uma vez por semana, uma live. Como vai funcionar essa live? Primeiro eu vou explicar como vai funcionar. Vocês vão colocar debaixo aqui, por favor, dúvidas desta aula e das aulas anteriores. Primeiro eu queria te fazer um pedido. Por favor, coloque aí debaixo do Classroom e também no vídeo. Se você gostou, se você não gostou, critica, xinga, agradece, fala merda, enfim, fala qualquer coisa. Eu quero primeiro saber que você está vivo. A gente tem que interagir. Segunda coisa, além de saber que você está vivo, eu preciso saber se você gostou, se você não gostou. Porque eu quero fazer um ajuste fino aqui, saber, não, dá para melhorar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a ideia do aluno é boa, muito aluno reclamou disso, vamos tentar achar uma saída, os alunos estão gostando, então vamos repetir, vamos intensificar essa forma de dar aula. Vocês precisam me dar o feedback, eu preciso do feedback de vocês. Se vocês não me derem feedback, eu vou ficar perdido e vão achar que todo mundo aí morreu. Então, me dá o feedback para saber que você está vivo e para saber se o que você está achando. Vamos voltar para a ideia da live. A live vai funcionar da seguinte forma. Vamos fazer live uma vez por semana. Eu vou pegar as dúvidas que você vai colocar aí debaixo e vou tirar essas dúvidas. Vou tentar montar tipo uma aula tirando essas dúvidas. Vou pegar as dúvidas que vão surgindo durante a live também, porque o chat vai ficar aberto. Provavelmente essa live será por YouTube, então você vai receber um link no dia da live. E a princípio eu tinha pensado em fazer essa live de tarde, no finalzinho da tarde, né, 6h30. Mas aí, como vocês, todas as duas turmas que eu dou aula de responsabilidade civil são de manhã, proponho para vocês a gente fazer no final da manhã. O que vocês acham? 11 horas da manhã ou 10h30 da manhã? Talvez 11 horas, né? Porque aí quem quiser dormir mais dorme, enfim, não tem problema nenhum, vou ficar aqui depois abrindo briga no meio da turma para saber se é 10 ou se é 11. 11 horas da manhã. O que vocês acham de fazer uma live sexta-feira agora, e aí faríamos toda sexta-feira, porque aí dá para todas as turmas ter assistido a aula. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Opina aí, e se todo mundo topar, não, sexta-feira, 11 horas da manhã. Correto? Nessa sexta mesmo a gente já começa. Então nessa live, vamos tirar as dúvidas. No final da live, o que a gente vai fazer? Mente Matter.
valendo ponto. Eu vou colocar o código na tela, cada um no seu celular vai entrar no Mentimeter e vai jogar junto comigo. Nós vamos jogar em tempo real Mentimeter, igual a gente faz em sala, valendo ponto, para a gente ver a fixação. Eu acompanhar vocês para saber se vocês estão, como vocês estão caminhando, quais são os pontos que eu tenho que bater na tecla de novo, voltar, e vale ponto, né? E tem um prêmio, como eu disse, um prêmio inicialmente meio bobinho, mas que a gente está gostando, pelo menos a maioria das turmas estão gostando, que é o seguinte prêmio, é o desenho do meu filho. Mas vai ter outros prêmios aí que eu vou pensar aí, prêmios digitais, para que você aí possa talvez se divertir nesse período aí. Vamos ver, eu vou ter que pensar aqui, me estruturar aqui e ver qual o tema que vai ser. Ficamos assim? Alegria, alegria! Hoje foi aula de civil, hoje foi dia de responsabilidade civil. Voltamos, Dona Maria! Vamos mandar um abraço aqui, um beijo para todo mundo da turma A, para todo mundo da turma B, para Carol, para Daiane, para a Ariela, enfim, para todo mundo aí que nos acompanha aí. Se eu não mandei um beijo para você, reclama aqui embaixo que eu mandarei no próximo vídeo. Até a próxima aula!